Olá pessoal, vamos agora resolver a questão 176 do Caderno Amarelo, segunda aplicação do Enem de 2019, ok? Então vamos lá. Para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo retangular. Pessoal, aqui nós vamos considerar que a questão se refere a um paralelepípedo reto-retângulo, tá? Então, deixa eu tentar fazer o desenho dessa figura. Olha só, pessoal, a figura que eu fiz. Perceba que essa figura é uma figura espacial, tá? Com 6 faces, e todas as faces dessa figura são retângulos, ok? Então, olha só, voltando para a questão. Para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de paralelepípedo retangular, cujas medidas são 40 centímetros de comprimento, 35 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Deixa eu colocar aqui, ó, 40 de comprimento, 35 de largura e 60 centímetros de altura. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar neste vaso. Segundo uma proposta do gerente do local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas, de volume igual a 100 centímetros cúbicos cada uma delas, que ficarão totalmente imersas na água que será colocada no vaso. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que, após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso, dando um razoável espaço para o crescimento da planta. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do gerente. Nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi... Voltando para a pergunta, nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi... Vejam só, nós sabemos o volume de uma pedra, tá? Ó, cadê aqui, ó? Colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas, de volume igual a 100 centímetros cúbicos cada uma delas, tá? Então, volume de uma pedra, 100 centímetros cúbicos. Quantas pedrinhas eu vou comprar? Depende de quê? De que volume eu quero ocupar com aquelas pedras. Então, eu preciso, para saber quantas pedras eu compro, eu preciso saber qual o volume que vai ser ocupado pelas pedras, tá? Pô, Caú, como é que eu vou descobrir isso? Veja só, vamos começar calculando o volume do vaso, tá? Pô, Caú, como é que eu calculo esse volume aí? É o seguinte, o paralelepípedo reto-retângulo não deixa de ser um prisma. Como é que se calcula volume de prisma? Área da base vezes altura. Só que aqui, no caso, a nossa base é um retângulo. Como é que se calcula a área de retângulo? Você multiplica as duas medidas do retângulo, né? Então, ó, comprimento 40, largura 35. Então, na hora que eu pego esse 40 centímetros e multiplico pelo 35 centímetros, eu estou calculando a área da base, que é um retângulo. E agora só falta multiplicar pela altura desse paralelepípedo, que é 60. Ok? Então, isso aqui vai ficar o quê? 4 vezes 6 dá 24. Deixa eu fazer logo aqui. 24 vezes 35. Aí depois eu acrescento 2 zeros. Tá? 5 vezes 4 dá 20. Vão 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Né? 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6. E 1, 7. Adiciona agora 0, 4 e 8. Tá? Lembrando que eu esqueci não, eu deixei para depois acrescentar os 2 zeros. Então, ó, na verdade, botando 2 zeros agora, 84 mil. 84 mil o quê? Centímetros cúbicos, né? Porque eu estava trabalhando com centímetros. Então, o volume em centímetro o quê? Cúbico. Esse é o volume total do vaso, ok? Agora, vamos tentar calcular o volume de água, né, que eu tenho que tirar daí. Cadê?
O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água. Opa! Então aí ficou bem fácil essa parte. Porque ó, o volume da água vai ser o volume do vaso dividido por 2. Aí é só pegar 84.000 e dividir por 2. Que vai dar o quê? 42.000. 42.000 centímetros cúbicos. Tá? E agora o que está faltando só? Calcular também o volume que vai ficar vazio, né? Para justamente a planta poder crescer. Tá? Então deixa eu botar aqui o volume, vamos botar assim, o volume disponível para a planta. Tá? O volume que vai ficar disponível para a planta. É o que vai ficar vazio para a planta crescer. Ok? Então, pessoal, essa parte de cima do vaso também vai ser um paralelepípedo, tá? Reto, retângulo. Só que ele fala o seguinte, ó, cadê? A altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso, dando um razoável espaço para o crescimento da planta. Então veja, a parte de cima aqui do vaso vai ficar vazia, tá? Mas veja, o comprimento dessa parte de cima continua sendo 40, a largura dessa parte de cima continua sendo 35, apenas que a altura dessa parte de cima, que vai ficar vazia, vai deixar de ser 60 para ser o quê? 10. Porque a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso. Tá? Então, para calcular o volume dessa parte vazia, é só eu pegar esse 40, né, que continua o mesmo, né, o comprimento continua o mesmo, a largura continua a mesma, que é 35, só que agora é o quê? A altura é quanto? A altura é 10. Isso aqui vai ficar, deixa eu fazer 4 vezes 35 e aí depois eu acrescento 2 zeros. Ó, 4 vezes 5 dá 20, vão 2, 4 vezes 3, 12, com 2, 14. Acrescentando mais 2 zeros, isso aqui vai dar 14.000 o quê? Centímetros cúbicos. Ok? Então veja só, nós já sabemos o volume total do vaso, já sabemos o volume que vai ser ocupado pela água e já sabemos o volume que vai estar disponível para a planta, né? Então olha só, o volume das pedras, ó, o volume total das pedras vai ser o volume do vaso menos o volume da água e o volume disponível para a planta. Então vai ser o quê? Vai ser 84.000, ó, 84.000 menos o volume disponível, quer dizer, o volume que vai ser ocupado pela água, 42.000, menos o volume disponível para a planta, 14.000. Tá? Então isso aqui vai ficar, deixa eu fazer, 84.000 menos 14.000 dá 70.000. 70.000 menos 42.000, 70 menos 42 dá 28. Opa, então isso aqui vai dar 28.000. Ó, 28.000. 28.000 o quê? Centímetros cúbicos. Esse é o volume disponível para as pedras. Só que aí, qual vai ser a minha resposta, que é a quantidade de pedras? Eu pego o volume disponível para todas as pedras, que é de 28.000, e divido pelo volume de uma pedra. O volume de uma pedra, também em centímetros cúbicos, é de 100. Ó, opa, divisão por uma potência de base 10. Opa, tem até playlist sobre isso no canal. Então isso aqui vai dar 280. Será que tem essa alternativa ali? Vamos ver. Nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi letra B, 280. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.